dia a todos. Eu cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, o senhor procurador da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral, senhores funcionários, cumprimento a todos. Havendo número legal, eu declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária do Tribunal Pleno. Sobre a mesa, encontra-se a ata da primeira sessão ordinária, foi realizada no dia 4 de fevereiro, que submete à aprovação e avaliação de Vossas Excelências. Se não houver objeções, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada. Passamos aos comunicados da presidência. Eu comunico aos senhores conselheiros que, no dia 9, segunda-feira, eu participei, no Estado de Minas Gerais, da Assembleia Geral e reunião da diretoria do Instituto Rui Barbosa, oportunidade em que foi apresentada a prestação de contas do exercício de 2014, bem como foram efetuadas novas propostas para o exercício de 2015. No mesmo dia, à tarde, eu representei esse tribunal na posse do presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro, bem como do vice-presidente, do conselheiro Cláudio Couto Terrão, e do corregedor, conselheiro Mauri José Torres Duarte. Eu trago a Vossas Excelências e transmito a Vossas Excelências o abraço dos conselheiros empossados. Eu relembro também, por oportuno, que amanhã, no dia 12, na cidade de Campinas, será realizado um outro evento sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM, sob a coordenação do conselheiro Sidney Beraldo. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Conselheiro Roque Cittadini. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe do Ministério Público, procurador-chefe da Fazenda, eu gostaria de fazer um registro de falecimento da senhora Lulu Librante, que é Maria Luísa, na verdade, Librante. Ela ocupou o cargo na área da cultura em vários governos nos últimos anos. Ela era uma pessoa notável, faleceu a semana passada, era uma agitadora notável, teve uma grande contribuição na área da cultura, tanto no governo Sarney quanto nos governos aqui em São Paulo. E era uma pessoa que fazia um bem para a cultura muito grande, porque ela era um pouco contra as unanimidades, contra a coisa certinha. Ela era um misto de anarquia responsável que ajudava muito nesta área do teatro, da música, da pintura, tudo que ocorria nos cargos que ela ocupou, ela era uma notável pessoa. O velório dela foi no Teatro Sérgio Cardoso, estava lá o secretário da Cultura, tantos amigos da área da cultura, e eu também era amigo dela. Frequentemente, quando a última vez que nós estivemos juntos, eu fiz um jantar para uma grande soprano italiana, Mariela De Via, que veio cantar aqui em São Paulo. E reunimos um grupo de amigos. E eu ligava sempre para ela e dizia: Lulu, esse pessoal da ópera é muito chato. Convida alguns amigos seus que não entendam muito de ópera, senão esse pessoal de ópera só quer falar de ópera. Fica uma coisa muito chata. E ela adorava, porque ela era uma pessoa anárquica no bom sentido, ela agitava mesmo. Então, eu queria deixar os votos de pesar pelo falecimento dela. Acho que agora o paraíso está mais alegre. Nós aqui na Terra estamos um pouquinho mais pobres, porque ela não está aqui em São Paulo, e todo mundo sentirá o teatro, a música, a pintura, as artes plásticas, porque ela era uma pessoa notável neste campo. Em todos os cargos que ocupou na Secretaria da Cultura, no Ministério da Cultura, em todas as áreas que ela ocupou o cargo. Então, eu gostaria de apresentar um voto de pesar a ela, à família,
e dizer da grande importância que ela foi para todos nós na área da cultura aqui em São Paulo. Uma bonita homenagem feita por Vossa Excelência, Dr. Roque Cittadini. Essa presidência fará chegar à família os votos de pesar. A palavra continua livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela mais queira fazer uso, antes de iniciar os trabalhos do dia, a presidência indaga ao doutor representante do Ministério Público de Contas se requer vista ou deseja fazer sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Senhora presidente, não há interesse do Ministério Público neste momento. Então, passamos à nossa ordem do dia, sessão estadual. Passamos à análise dos exames prévios de edital. Não há exame prévio de edital na parte estadual. Passamos, então, à parte estadual, sessão ordinária. Nos itens 2 e 3, há pedido de sustentação oral. Eu consulto aos senhores conselheiros se podemos começar por esses itens. Então, eu convido o doutor... Pela ordem, senhora presidente. Eu tenho em mãos uma petição do interessado, Laír Alberto Soares Carrimbu, pedindo adiamento da discussão. Agora, 2 pedidos divergentes, ou faz sustentação ou pede adiamento. Agora, fiquei na dúvida. Prevalece o doutor Guaraci, é defensor do CDH. Prevalece a vontade de Vossa Excelência. Sim. Não entendi. Não, eu retiro atendendo a petição. Agora, quero saber se a defesa quer sustentar, porque se quer sustentar, então não adio. Tá. Eu consulto ao doutor Guaraci Fontes Monteiro Filho, está presente? O senhor pretende sustentar nesse momento, ou Vossa Excelência pretende sustentar nesse momento, ou, caso seja retirado em momento oportuno, sustentará? Pretende sustentar? Bom, vamos relatar. Então, eu convido o doutor Guaraci a tomar parte da tribuna. O advogado representa o recorrente Laír Carrimbu? Ele é o diretor de atendimento habitacional do CDHU. Também, de qualquer maneira, é interessante ouvirmos, então, as razões do CDHU e, em seguida, conforme for, nós adiamos atendendo o pedido de um dos recorrentes. Está bem assim? Está, Jânio, perfeitamente. Tá bom. Cumprimento o doutor Guaraci e passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Edgar Camargo Rodrigues. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, o relatório já foi antecipado. O que estamos examinando são recursos ordinários da CDHU e de ex-diretores, presidente e de atendimento habitacional, e também consórcio diagonal. São vários os recorrentes. A decisão acolheu apontamentos de SDG com impropriedades consistentes em projeto básico deficiente, exigência editalícia restritiva de comprovação de capacitação técnica relacionada à execução de trabalho técnico social de pós-ocupação. Os ex-diretores argumentam, em síntese, que na convocação estavam presentes elementos necessários para os interessados elaborar suas propostas. O objeto, a execução do trabalho social de pós-educação, é imprescindível para as ações do governo. A SDG e o Ministério Público são pelo conhecimento, mas negam o provimento do recurso. A CDHU protocolou posteriormente memoriais, argumentou que a condição do edital de desempenho anterior não se refere a desempenho de atividade específica e se justifica diante do objeto. Finalmente, a Procuradoria da Fazenda tomou ciência do acrescido e o Ministério Público de Contas ratificou seu entendimento no sentido da improcedência das razões de recurso. É o breve relatório. Muito obrigado. Queria cumprimentar os senhores conselheiros, agradecê-los e cumprimentar todos os membros desta corte. Senhores conselheiros, não vou, nessa minha fala, me ater aos aspectos jurídicos da defesa, pois esses já se constam nos autos. Me restringo a falar da importância que esse projeto teve e continua tendo para a CDHU. A CDHU conta com uma experiência de mais de 40 anos e 500 mil unidades entregues. E aprendeu com essa experiência que o seu trabalho não se encerra na entrega das chaves. Vai além. Necessita estabelecer relações, mediar conflitos, organizar os aspectos sociais e as regras de boa convivência. Necessita conscientizar seus clientes da importância de manter em dia suas contribuições condominiais, além, é claro,
do pagamento de suas prestações, evitando, assim, o dissabor de ter o sonho da casa própria interrompido. Esse trabalho técnico-social a CDHU realiza há anos, com o apoio de inúmeros parceiros, e tem evitado que favelas horizontais se tornem favelas verticais, com risco à segurança e mortes evitáveis. O que se inovou no referido contrato, senhor conselheiro, foi incluir nesse trabalho o apoio à administração condominial, garantir assembleias democráticas, formalização jurídica, eleição de síndicos e outros aspectos formais oriundos de lei. Lembro a todos que mais de 80% dos nossos contratos têm como beneficiários famílias oriundas de favelas, cortiços e áreas de risco, com renda familiar de até 3 salários mínimos e diferentes graus de escolaridade. Temos conseguido, com esse trabalho, diminuir a nossa inadimplência, conscientizar os nossos mutuários e manter os nossos condomínios em boas condições de habitabilidade. Saliento ainda ser um tanto casuístico frisar o termo pós-ocupação, pois esse trabalho técnico-social e a própria administração condominial só se inicia após a entrega das chaves. Por fim, destaco que o próprio Estado já reconheceu a importância desse trabalho, pois esse projeto ganhou em 2014 o Prêmio Mário Covas de Gestão Inovadora, concorrendo com mais de 1.200 projetos em todo o Estado. Além de grande repercussão na mídia, sendo copiado na sua essência pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Trata-se, senhores conselheiros, de um projeto inovador, fruto da experiência de anos dos nossos técnicos, que vem sendo aprimorado a cada dia e agregando qualidade ao trabalho já desenvolvido pela CDHU, tarefa constante e gratificante que garante aos brasileiros de São Paulo o direito constitucional à moradia. Muito obrigado. Nós te agradecemos a presença de Vossa Excelência, doutor Guaraci. Eu passo a palavra ao conselheiro relator. Agradeço a participação da defesa, com esclarecimentos que são necessários ao desate da matéria, e atento à petição também de um dos recorrentes, eu proponho, senhora presidente, com a anuência do plenário, o adiamento da matéria. É regimental, matéria está adiada. A palavra continua com Vossa Excelência, conselheiro. Pois Edgar não, presidente. Na mesma linha, eu peço para retirar o item primeiro, eu volto ao gabinete para reestudar. Também é regimental. Então, passo a palavra ao doutor Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminentes conselheiros, eminentes procuradores, geral do MPC e chefe da Fazenda do Estado, todos os presentes. Item 4, cuida de recurso ordinário interposto contra acórdão que julgou irregulares termo aditivo número 1 e termo de encerramento de obrigações contratuais da FDE no âmbito de um contrato de construção de ambientes complementares de sala de aula. A instrução de PFE, ATJ e MPC é pelo não provimento. Já a SDG considerou cabível a reforma do julgado apenas no tocante ao conhecimento do termo de encerramento, já que referido instrumento não teria regulado pendência financeira. Emitiu, portanto, parecer pelo provimento parcial. Eu conheço e voto exatamente nos termos propostos por SDG. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a palavra agora ao conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores da Fazenda Estadual, do Ministério Público de Contas, senhor diretor da SDG, senhores advogados, funcionários. O item 5 é um recurso ordinário interposto em fase de decisão que julgou irregulares os termos de ratificação da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto e Sodexopaz do Brasil, Comércio Limitada. Adota a Procuradoria da Fazenda do Estado, adota o Ministério Público de Contas, posicionado pelo conhecimento e não provimento da medida recursal. Em preliminar, conhecido o recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, as ações recursais não têm força suficiente para modificar a decisão, uma vez que os atos em exame resultaram contaminados pela irregularidade da matéria principal. Trata-se aqui de um caso de acessoriedade. Portanto, eu não dou provimento de recurso ordinário. Pelo não provimento, eu voto que está em discussão.
Em votação. Aprovado. Agora, item 6, recurso ordinário interposto em face da decisão de jogo regular, concorrência, contrato entre FDE e empresa Pilão Engenharia e Construções. A Procuradoria da Fazenda do Estado, Ministério Público de Contas, STG, manifestaram pelo conhecimento, não provendo recurso, é um relatório em preliminar, os pressupostos estão presentes, portanto, conheço do apelo. Conhecido. Mas, no mérito, as razões recursais oferecidas não modificam o panorama, pois repetem os elementos trazidos já nos autos quanto da decisão anterior. Acolho, portanto, manifestações unânimes da Procuradoria da Fazenda do Estado, Ministério Público de Contas, Secretaria Geral, após pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, votação, aprovado. Voto do conselheiro relator. Passo a palavra agora ao eminente conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, senhores funcionários, advogados. O item 7 é em exame o pedido de reconsideração interposto pela Universidade de São Paulo contra a decisão desse plenário, que não reconheceu a ação de rescisão de julgado proposta pelo reitor da autarquia e declarou o autor carecedor do direito de ação. A instrução é dividida, a PFE opinou pelo conhecimento e provimento, o Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento. Relatório e voto disponibilizado. Pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Em discussão, conhecido. No mérito, conforme bem esclarecido no voto combatido, nenhum dos pressupostos previstos no artigo 76 da Lei Complementar Estadual 709/93 ficou configurado na presente ação. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento do pedido de reconsideração, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro substituto, auditor Márcio Martins de Camargo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores da Fazenda, do Ministério Público, senhor diretor-geral, demais presentes. Item 8, em exame recurso ordinário interposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela primeira Câmara, que julgou pela regularidade de licitação e contrato de aquisição de veículos celebrado com a empresa General Motors do Brasil Limitada, com recomendações. Na sessão de 29/10/2014, o conselheiro substituto Valdenir Antônio Polizelli proferiu voto pelo provimento do recurso. Seguiu-se vistas do eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini, e na sessão de 26/11/2014, o processo foi retirado de pauta com retorno ao gabinete. Antes de reabrir a discussão, ratifico o teor do voto anteriormente proferido pelo conselheiro substituto Valdenir Antônio Polizelli pelo provimento do recurso para que seja suprimida a recomendação que não mais se utilize de recursos do Fundo Especial de Despesa para aquisição de veículos. É a síntese necessária. Com a palavra, então, o conselheiro revisor, o conselheiro decano, Antônio Roque Cittadini. Senhora presidente, senhores conselheiros, pedi vista dos presentes autos, ao verificar que o voto do eminente relator fundamentou-se na edição de lei posterior à sessão de julgamento do julgamento recorrido. Importa lembrar, como já foi relatado, que a licitação e o contrato foram julgados regulares com recomendações, e o recurso é apenas contra a recomendação destinada a casos futuros. Assim, preliminarmente, ressalvo que não tivesse sido ultrapassada a fase de conhecimento, tenho para mim que melhor se aplicaria o caso era do não conhecimento, como em várias oportunidades esse plenário já se posicionou. Isso porque, em se tratando apenas de recomendação, cabe ao órgão colegiado observar, em cada situação futura que venha a ocorrer, o cabimento ou não de aplicação daquela recomendação feita. No presente caso, conhecido que foi o recurso, resta-nos apreciar o mérito, e, para isso, na análise que fiz para a revisão, concluí que o provimento proclamado pelo relator pode merecer acolhimento desse plenário, porém, permito-me respeitosamente divergir do fundamento nele contido. O voto proferido propõe provimento em razão da Lei 14.943,
por ter alterado o artigo 2º do Fundo de Despesas de 94. Entendo que tal fundamento conduziria à conclusão de que, à época do julgamento recorrido, a lei vigente não autorizava o procedimento adotado e, sendo verdadeiro, o recurso haveria de ser desprovido, pois a recomendação estaria feita à época com toda a conveniência e a alteração legal, por si só, seria suficiente para anular a recomendação em futura contratação. Detive-me, então, na análise das razões do recurso, da situação concreta dos autos, da lei de criação daquele fundo, notadamente o artigo 2º, que trata de suas finalidades. Pelas razões de recurso, o inconformismo se fundamenta no fato de que, nos anos anteriores, o procedimento fora aceito por esse tribunal sem nenhuma recomendação. Na situação concreta, pude observar que o Tribunal de Justiça lançou mão do fundo quando teve rejeitada, naquele ano de 2010, sua indicação orçamentária para aquisição de veículos, em número de 100 unidades. Para atender à sua necessidade mínima, utilizou-se do fundo e adquiriu 40 veículos. Já a análise do artigo 2º da referida lei de criação daquele fundo sofreu algumas alterações no decorrer dos anos, sendo a última em 2013, com a redação dada pela Lei 1494, de 9 de janeiro de 2013. Observei que, na data desse processo, 2010, a redação vigente da Lei 12.395 era a seguinte: artigo 2º, sem prejuízo das dotações orçamentárias consignadas, o fundo a que se refere o artigo anterior tem por finalidade assegurar recursos para a expansão e aperfeiçoamento da atividade jurisdicional, visando ampliar o acesso à justiça. A finalidade a que se refere o caput desse artigo compreende despesas com recursos humanos, decorrente do cumprimento de decisões administrativas do Tribunal de Justiça, excetuando-se os gastos com vencimento, concessões de vantagens, reajustes ou adequação de remuneração. Nessas condições, considerando que a utilização da verba do fundo foi feita, no caso, por necessidade bem justificada e de modo razoável, razão do julgamento da regularidade, e na certeza de que futuras decisões no Tribunal de Justiça também o serão de modo a atender os princípios legais da economicidade e da eficiência, o meu voto acompanha o relator pelo provimento, divergindo respeitosamente do fundamento contido naquele voto. Essa é o meu voto. O voto continua em discussão. Conselheiro Renato Martins Costa. Senhora presidente, eu vou pedir um socorro dos regimentalistas, mas me parece que, abrindo-se a discussão sobre o mérito, não tendo sido definido o destino do processo, eventual reanálise de conhecimento se torna viável, me parece. Não é? Concordo com Vossa Excelência. Então, se há consenso nesse sentido, eu fiquei muito impressionado com o argumento inicial do conselheiro Antônio Roque Cittadini quanto ao, não é o descabimento, mas quanto à desnecessidade, à perda do interesse jurídico em se discutir a questão da recomendação, na medida em que lei superveniente tornou a matéria induvidosa. Então, eu me animaria a propor a Vossas Excelências, e respeitosamente indagar do eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini, se não seria o caso de adotarmos a premissa inicial do voto revisor, no sentido de, retomando o conhecimento da matéria, deixar de conhecer do recurso por falta de interesse, haja vista a alteração da legislação. Então, a proposta do conselheiro Renato Martins Costa é pelo não conhecimento, dados os fundamentos apresentados pelo conselheiro decano. Conselheiro Eu, na parte preliminar do voto, na verdade, essa votação do conhecimento passou um pouco desapercebida naquela oportunidade. Obviamente, reaberto, eu sou pelo não conhecimento. Até porque, como disse o conselheiro Renato,
A questão, da nossa jurisprudência também é clara nessa matéria, que não se conhece desse processo. Mas, como foi conhecido, eu estava divergindo do fundamento. Mas, se for decidido na fase de conhecimento, eu estou de pleno acordo e acho que resolve todos os problemas. Então, a proposta também do conselheiro revisor é pelo não conhecimento. O voto continua em discussão. Eu acolho pelo não conhecimento. Conselheiro relator, conselheiro Márcio Martins, acolhe pelo não conhecimento. Continua em discussão. Então, fica o voto pelo não conhecimento do recurso. Voto aprovado pelo não conhecimento do recurso. Dessa feita, a gente encerra, então, a nossa pauta, sessão estadual. Eu agradeço a presença e participação do doutor Luiz Menezes, procurador da Fazenda do Estado. Passamos, então, a nossa pauta, sessão municipal. Iniciamos pela análise dos exames prévios de edital. A palavra retorna ao nosso conselheiro decano, o conselheiro Antônio Roque Cittadini. Referendos, são 6 exames, 883, 864, 881, 886, 848. Prefeituras de Ferraz, Campinas e Caraguatatuba. Foram suspensos. Submeto os atos a referendo desse plenário. Em discussão, votação, referendados. Agora, o TC 6317, é uma impugnação do Departamento de Águas e Esgotos de Araraquara. Relatório previamente disponibilizado, procede à representação apenas na questão da idade mínima da frota. Meu voto é pela procedência parcial, determinando ao DAE de Araraquara a retificação naquele ponto apontado. Com a declaração de impedimento do conselheiro Dimas Ramalho, o voto está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, a impugnação à contratação da Prefeitura de Jaboticabal. Relatório previamente disponibilizado, editais merece a correção, informações de acessibilidade de deficiente físico, valor a ser reservado para publicidade, exigência de comprovação de regularidade fiscal, valor da pólice, percentuais de oscilação de quilometragem. Meu voto acompanha a casa. Voto pela procedência parcial das representações, determinando a Prefeitura de Jaboticabal que retifique nos pontos apontados no corpo do voto. É um voto que está em discussão. Votação. Aprovado o voto. Passo a palavra, então, ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Obrigado, presidente. Trago vários pedidos de referendo, a profusão deles. Cotia, Mogi das Cruzes, Dracena, Mairiporã, Guarujá, Santa Isabel, Barra do Turvo, Guaíra, Mogi-mirim, Guararema, Marília, Igaratá e São José do Rio Preto, sendo que, com relação a este último, também agrega um comunicado de arquivamento. Então, peço referendo. São votos que estão em discussão, em votação, referendados os votos, e o plenário toma conhecimento do arquivamento pela Prefeitura de São José do Rio Preto. Também quero comunicar ao Egrégio Plenário o arquivamento dos seguintes processos: Pregão de Paulínia, Prefeitura Municipal de Boituva, Prefeitura de Bocaina e Embu-Guaçu. São licitações revogadas ou canceladas. O plenário toma conhecimento. Propõe a suspensão do pregão de Itápolis, que quer adquirir kits de material escolar. Aqui se protesta contra o descumprimento da Lei Complementar 147, exíguo o prazo de entrega dos produtos, falta de especificação de caderno, ausência de critérios, etc. Eu acredito que seja o caso de pedir o edital para exame, eu proponho a suspensão. Pela suspensão do pregão presencial da Prefeitura de Itápolis, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Pregão presencial 36 de 14 do Serviço de Água e Esgoto do município de Jaú, Saenja. A SDG, após pesquisa na internet, considera que os lotes são compostos por produtos afins, portanto, é pela improcedência nesse aspecto, mas entende procedente a reclamação direcionada à comprovação de qualidade do produto. Eu peço o referendo em preliminar das medidas adotadas, senhora presidente. Em discussão, referendado. E meu voto vai acompanhar a SDG. Aprova a formação dos lotes, aqui conforme especificado, porém indica a necessidade de alterar
o item 1.4, que diz respeito de modo a que licitante e vencedor da disputa possa demonstrar a qualidade dos produtos ofertados de formas opcionais, outras formas que não aquelas só do edital. Esse é o reparo que se faz ao edital. No mais, ele está em ordem, pode prosseguir com essas alterações. Pela procedência parcial, voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Concorrência da Prefeitura de Capivari para serviços técnicos de engenharia elétrica e etc. Chefia da TJ, Ministério Público e SDG, pela procedência parcial. Meu voto vai acompanhar a SDG. A Prefeitura deve restringir a exigência de demonstração de regularidade fiscal aos tributos decorrentes do ramo de atividades da licitante. Somente exigir qualquer documentação ou comprovação relativa à qualificação no momento apropriado da sessão e deferir à licitante a opção pela indicação do profissional que entenda mais adequado a realização da visita técnica. Esses são os reparos a fazer. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Concorrência de Louveira para alocar programas de computador. Meu voto acompanha a instrução no mérito. A Prefeitura deve alterar a redação do instrumento convocatório para que elementos de qualificação, em especial garantia de participação, só sejam exigidos na fase de habilitação. Anexar ao edital necessárias planilhas de quantitativos e promover a republicação. Eu voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Prefeitura de Cajati, objetivo a contratação de fornecimento de kits de material escolar para unidades escolares. A TJ chefia pela procedência, Ministério Público assenta na adequação do serviço e sistema de registro de preço, e SDG assenta em possibilidades do sistema de registro de preço, visto insanável que impede procedimento do certame. Nessa linha da instrução, se encaminhava o meu voto, Excelência. Porém, eu percebi que na sessão de hoje também há um processo do conselheiro Sidney Beraldo, se não me engano, São Carlos, onde um objeto semelhante é buscado, e a instrução, naquele caso, aponta pela possibilidade do registro de preço para aquisições dessa natureza. Eu acredito, para uniformizar o nosso entendimento e pacificar essa matéria, o caso é também de Cajati, de atender aqui a necessidade do município mediante sistema de registro de preço. Eu não vejo diferenças fundamentais entre Cajati e São Carlos para que lá possa e aqui não possa. Aliás, acho que nós devemos uniformizar o entendimento nessa matéria para dar segurança aos prefeitos, especialmente numa matéria delicada como essa aqui de material escolar. As crianças já estão na escola, né? Isso aqui já está um pouco atrasado. Então, eu proponho que, contrariando a instrução, se conheça da possibilidade do sistema de registro de preço para aquisição de kits em Cajati, porém, com as anotações que incorporo e albergo indicadas por SDG. Meu voto vai incorporar todas aquelas ressalvas com outros aspectos do edital que não necessariamente esse. Então, com referência à discriminação dos lotes, do sistema de considerar o preço global, que deve ser o preço unitário, enfim, tudo aquilo que consta de SDG, que está no relatório já antecipado a Vossa Excelência. Essa é a síntese do voto que submeto à apreciação. Então, pela procedência parcial, eu voto, com todas as colocações colocadas pelo conselheiro relator, o voto que está em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado o voto de Vossa Excelência, conselheiro. Ainda temos na Prefeitura de Paulínia um registro de preço para execução de serviços gerais de manutenção e conservação de próprios. Eu vou acompanhar a instrução pela procedência da representação, porque aqui o sistema de registro realmente não cabe. O que se busca são serviços de alguma complexidade, grande parte dos serviços previstos, indicando uma pretensão da Prefeitura em promover verdadeira reforma nos prédios. Há uma larga dimensão dos serviços buscados, que, no caso, realmente é incompatível com o registro de preço, e acompanha a instrução pela anulação da licitação. Pela anulação da licitação de Paulínia, voto que está em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Finalmente, um agravo contra a decisão da eminente presidente conselheira Cristiana de Castro Moraes, que indeferiu a suspensão de pregão presencial de Guaratinguetá para alocação de sanitários químicos para o Carnaval 2015. Sua Excelência, com muita propriedade, propiciou que o Carnaval aconteça em Guaratinguetá. Não vejo razões para reformar a decisão, recebo como agravo e nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. Eu retorno a palavra agora ao eminente conselheiro Renato Martins Costa. Cuida-se de um referendo, senhora presidente, no TC 919/2015, representação contra o pregão presencial número 7 de 2015 da Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal. Para referendo, voto em discussão.
Votação. Referendado. Retorno a palavra agora ao conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, submeto o referendo plenário de despacho de recebimento de exame prévio das seguintes representações. Tambaú, concorrência que tem por objeto a contratação de serviço de limpeza de prédio, imobiliários e equipamento de do município. 2. Concorrência promovida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira, visando a contratação de empresa especializada com processamento de materiais, equipamento de mão de obra para o sistema de tratamento de água, lavagem de filtro, lodo, estação de tratamento de água no município de Itapira. Para referendo, em discussão. Para referendo. Em discussão, votação, referendados. Agora, 3 a 8 em conjunto, senhora presidente. Perfeitamente. Submeto o referendo do plenário, despacho, através do 40 de paralisação, os seguintes certames. Pregão empresarial de Diadema, por objeto, registro de preço para oficina de kits escolares. Concorrência de Arujá, que visa a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção do sistema de iluminação pública. Pregão presidencial de Tapetininga, que visa registro de preços para aquisição de microcomputadores e impressoras para bens públicos municipais. Pregão presidencial de Maracaí, para contratação de empresa para prestação de serviço de administração, implementação, gerenciamento, fornecimento de cartões magnéticos, crédito e débito, benefício, vale alimentação aos servidores. E pregão presencial de Santo Antônio do Jardim para aquisição de kits de material escolar. E, por último, pregão presencial de Guararema, objetivando o registro de preço do conjunto de materiais escolares. E comunico o arquivamento das representações devido à revogação do certame, senhora presidente. O plenário toma conhecimento do arquivamento. A palavra continua com Vossa Excelência. Comunico também ao plenário o arquivamento da representação ofertada em face do pregão presencial de Paulínia, que visa a aquisição de gênero alimentícios para merenda escolar, tendo em vista o julgamento da representação formulada administrativamente, dando procedência ao pleito do impugnante antes da data da concessão da medida liminar de paralisação do certame. É o voto. O plenário também toma conhecimento do arquivamento. Agora também comunico ao plenário o arquivamento das representações face à revogação dos certames do pregão eletrônico promovido da Prefeitura de Arujá para aquisição de cestas de Natal, do pregão eletrônico da Prefeitura de Campo Limpo Paulista, objetivando o registro de preço para aquisição de kits de materiais escolares personalizados. Comunico o arquivamento. Conhecido o arquivamento. Agora, senhora presidente, trago para julgamento representação formulada contra o edital do pregão presidencial da Prefeitura de Itatiba, objetivando a contratação de empresa especializada em monitoramento geotécnico e ambiental de aterro sanitário. Preliminarmente, submeto ao referendo desse egrégio plenário as medidas preliminares, mediante as quais determinei a suspensão do andamento do certame e requisitei a documentação necessária para a análise da matéria com exame prévio de edital. Em discussão, referendado. No mérito, conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, considero a existência de ilegalidades insanáveis em relação à escolha modular de tipo e licitação incompatíveis com o objeto. Portanto, eu voto pela procedência da representação e, com fundamento no artigo 49 da Lei 8666 de 93, determino a anulação do procedimento licitatório. É o voto. Pela anulação do certame promovido pela Prefeitura Municipal de Itatiba, voto que está em discussão. Encerrada a discussão em votação, aprovado. Agora, representação formulada contra o edital do pregão presidencial da Prefeitura de Praia Grande. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados a Vossas Excelências, eu voto pela improcedência da representação, com determinação de cassação da medida liminar concedida, e libero a Municipalidade de Praia Grande para dar prosseguimento ao procedimento licitatório, caso queira. Todavia, recomendo que o município de Praia Grande faça estudos para avaliar a pertinência da manutenção do padrão dos equipamentos e serviços da empresa Positiva Informática, porquanto pode haver no mercado novas soluções integradas para aprendizar a educação infantil. É o voto. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Para julgamento, agora, trago a representação contra o edital do pregão presidencial da Prefeitura de Pirassununga, objetivando a contratação de empresa especializada em serviço de transporte escolar. Conforme voto e relatório previamente disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela procedência parcial da representação formulada e determino que a Prefeitura Municipal de Pirassununga, que caso prossiga com o certame, retifique o edital para que conceda prazo suficiente e razoável para a regularização da frota de veículos para a execução de serviço. 2. Estabeleça objetivamente as formas
as normas que deverão ser aplicadas para veículos adaptados. E 3, exclua a necessidade de existência de garagem no município de Pirassununga. É o voto, senhora presidente. Pela procedência parcial, edital lançado pela Prefeitura Municipal de Pirassununga, está em discussão, em votação, aprovado. Agora, conforme o relatório e voto previamente disponibilizado, Vossas Excelências, eu proponho o recebimento como exame prévio de edital de representação com edital de pregão da Prefeitura Municipal de Monte Aprazível, objetivando a aquisição de uniformes escolares. Em discussão, votação, aprovado. Eu passo a palavra, então, ao eminente conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, senhores conselheiros, trago para referendo os TCs 592, 647, 688, 690, 733, 746, 814, 836 e 651, 2015, que dizem respeito a despachos por meio dos quais solicitei para exame cópia dos editais. O pregão 0515 da Prefeitura de Itupeva, que tem por finalidade a alocação de equipamentos de impressão, copiadoras e multifuncionais. Pregão 515 do Serviço de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, que objetiva o fornecimento de vale alimentação. Tomada de preços 1314 da Prefeitura de Penápolis, que tem por finalidade o fornecimento de sistema para a geração de nota fiscal eletrônica e assessoria na arrecadação de ISS-QN. Pregão 0615 da Prefeitura de Salto de Pirapora, que objetiva a aquisição de carnes e embutidos para merenda. Pregão 0815 da Prefeitura de Rancharia, para aquisição de insumos de diabetes. E pregão 30614 da Prefeitura de Marília, que objetiva o registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios. Em discussão e votação, referendados. Comunico a Vossas Excelências que declarei extintos os TCs 15, 20, 93, 115 e 374, todos de 2015, sem julgamento de mérito, em virtude da anulação do edital da concorrência 0114 da INDEC de Campinas e do cancelamento do pregão 0115 da Prefeitura de Juquiá. O plenário toma conhecimento do arquivamento. Para julgamento, TC 5299-14, que trata do pregão número 508-14 da Prefeitura de Guarulhos, que tem por finalidade o registro de preços para a locação de veículos com condutores. Conforme relatório e voto disponibilizados, considero parcialmente procedentes as impugnações e a administração deve abolir a utilização do sistema de registro de preços em eventual novo procedimento a ser adotado. Adotar o critério de julgamento de menor preço unitário e consignar expressamente no edital as justificativas técnicas para amparar a escolha de especificações exclusiva e indicar as informações necessárias para a correta formulação das propostas. É o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, o TC 5586, 5599-14, que trata do edital de pregão 3014 da Prefeitura de São Carlos, que tem por finalidade o registro de preços de kits escolares, da forma apresentada pelo doutor Edgar. Neste caso, o nosso parecer aceita a questão do registro de preço e considera a instrução parcialmente procedentes as impugnações, determinando que a administração reveja as especificações dos itens, limitando-se a exigir características mínimas necessárias para a identificação dos produtos e adote as medidas necessárias para que o edital seja subscrito pela autoridade superior que represente a administração.
É como voto. Pela procedência parcial do edital lançado pela Prefeitura Municipal de São Carlos, voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, TCs 5803, 588214, que cuida do edital do pregão 4414 da Prefeitura de Peruíbe, cuja finalidade é registrar preços para a prestação de serviços de transporte de pacientes. Conforme relatório e voto encaminhados, considero parcialmente procedentes as impugnações, determinando que a administração elimine do edital os dispositivos que remetem à utilização do sistema de registro de preços e estabeleça parâmetros para avaliação do bom estado de conservação e funcionamento dos veículos. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com impedimento do conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Eu passo a palavra agora ao conselheiro substituto Márcio Martins de Camargo. Item TC 84315, trago para referendo decisão mediante a qual foi determinada a suspensão cautelar do edital de concorrência número 1014, lançado pela Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba. Em discussão, votação, referendado. TCs 951 e 95815, trata-se de representações intentadas por Conte Comércio e Serviços de Informática Limitada e Fiorilli Sociedade Civil Limitada contra o edital do pregão presencial número 715, promovido pela Prefeitura Municipal de Avaré, cujo objeto é a alocação de sistemas de informática para a gestão pública. Insurgem-se as representantes contra diversos aspectos do ato convocatório, revelando indícios de um possível prejuízo a uma correta mensuração das propostas. Proponho a suspensão do certame e a requisição do edital. Proposta de suspensão de certame lançado pela Prefeitura de Avaré, que está em discussão, em votação, aprovado. Encerrado, então, a nossa pauta, arte de exame prévio de edital. Antes de passarmos para, passando pela parte municipal, sessão ordinária, se não houver, a pedido de sustentação oral nos itens 24 e também no item 40. Se não houver objeções dos conselheiros, eu proponho a inversão da pauta, iniciando pelo item 24. Então, eu convido o item 24 do eminente conselheiro Renato Martins Costa. 24. Um momentinho só que eu vou verificar. TC 28 e 24, eu acho que é o item 24. Excelência, eu estou numa situação assemelhada ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues vivenciou no começo da sessão, porque houve o protocolo de petição, no caso da Câmara Municipal de Campos do Jordão, solicitando que o processo fosse retirado de pauta para que a defesa pudesse se aparelhar para a sustentação oral. Eu, inclusive, nem remeti o relatório aos eminentes conselheiros, indicando que o processo seria retirado de pauta e eu iria demandar a reinclusão automática na próxima sessão. Então, dentro desse quadro, é o que eu posso fazer, Excelência, porque o relatório, inclusive, não está mais comigo aqui. Então, tá. Nessa atual circunstância, será retirado de pauta regimentalmente e retomará a pauta. Reinclusão automática. E apenas atendi a pedido da defesa. Vai retirar o processo de pauta, ele retorna semana que vem. Vamos. Tá, ok? Automaticamente. Reinclusão automática na próxima sessão. Na próxima sessão. Muito obrigado, senhora presidente. Nós que agradecemos. E também há pedido de sustentação oral no item 40. O item 40 é de relatoria do eminente conselheiro substituto Márcio Martins de Camargo. E eu convido a doutora Elga Araruna Ferraz de Alvarenga a tomar parte na tribuna. Cumprimento a doutora Elga e passo a palavra ao conselheiro relator. Cumprimento a doutora Elga.
Item 40, em exame recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Guarulhos e por Lindabel Delgado Cardoso, secretária de Educação à época, contra o acórdão que julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato firmado com a Fundação de Apoio à Faculdade de Educação, FAF, e com a aplicação de multa de 200 UFESPs. A aludida decisão foi motivada principalmente em face da ausência de comprovação das efetivas razões de opção pela contratada, tampouco da razoabilidade dos valores acordados, conforme transcrito na ementa do acórdão recorrido. Ambos recorrentes, pelas razões que expuseram, defenderam a lisura do procedimento adotado, inclusive mencionando que não houve prejuízos ao erário. Todos aqueles que se pronunciaram no feito, assessorias de ATJ, sua chefia e SDG, convergiram na direção do não provimento dos apelos. É a síntese do relatório. Eu passo, então, a palavra à doutora Elga pelo prazo regimental de 15 minutos. Senhora presidente, senhor relator, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Em primeiro lugar, gostaria de saudar vossas excelências pelo ano que se inicia, em especial a nova gestão, desejando-lhe sucesso nessa jornada. É uma satisfação retornar a essa corte, discutindo o tema recorrente, porém importante. O núcleo da decisão recorrida recai sobre dois aspectos: a ausência de justificativa para a escolha da contratada e a ausência de justificativa do preço. Em primeiro lugar, é importante enaltecer que os requisitos para a dispensa foram atendidos, assim como os parâmetros jurisprudenciais desta Corte. Trata-se de instituição brasileira voltada à pesquisa, ao ensino, à assistência e assessoramento na área de educação. Há correspondência entre o artigo 24, inciso 13 da Lei de Licitações, o objeto do contrato e as atividades exercidas pela instituição. O contrato possui caráter intuito personae, sem previsão de subcontratação. A contratada não tem fins lucrativos. E há aqui um ingrediente a mais. A fundação é fiscalizada pelo Ministério Público Estadual por meio de sua Curadoria de Fundações. No que se refere aos critérios de escolha da contratada, a contratação em apreço versa sobre capacitação docente. O objeto é estratégico para a melhora da qualidade do município, da qualidade da educação no município. A licitação, nesse caso, foi dispensada porque a contratada preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a contratação direta. E também porque ela se reveste de reputação a justificar a sua escolha em detrimento das demais, eventualmente, habilitadas a prestar serviços semelhantes. A contratada é uma fundação de apoio à Universidade de São Paulo. Seus programas, cursos e pesquisas são utilizados por uma série de órgãos da administração pública federal, estadual e municipal do Brasil, além de terem sido adotados por relevantes organizações internacionais, entre as quais a Unicef. Intensa tem sido a atuação da instituição no município de São Paulo, como se nota por vários projetos que foram desenvolvidos na cidade. Só por aqui, nós temos 6 projetos importantes de formação continuada para professores, orientadores de sala de leitura, de alfabetização, de supervisões escolares, de inclusão social, de formação de professores de língua portuguesa, de formação de valores e criação de vínculos educacionais. Há, portanto, uma justificativa importante para a escolha da contratada, em detrimento de outras prestadoras do mesmo serviço. A municipalidade justificou o motivo de sua preferência, com base não só na reputação, como também na confiança, já que a contratada prestou serviços anteriormente com esse município sem nenhuma intercorrência. No que se refere à justificativa do preço, a contratação teve como parâmetro contratação semelhante realizada pela mesma fundação com a Prefeitura de Santo André. Essa justificativa de preço já foi acolhida em inúmeras outras oportunidades por este tribunal na época em que a contratação aconteceu. Cito
como exemplo, os TCs 19.949.026.06 e 18.100.026.07, todos de períodos semelhantes à contratação em apreço. Por essas razões, Excelência, eu peço provimento do recurso. Muito obrigada. Nós agradecemos a presença de Vossa Excelência e retorno a palavra ao conselheiro relator. Agradeço à doutora Elga pela defesa e eu retiro de pauta para que possamos ponderar os argumentos trazidos pela defesa. Então, o item 40 foi retirado de pauta. Voltamos, então, à nossa sequência normal da pauta, não havendo mais pedido de citação oral. Eu retorno a palavra ao conselheiro decano, doutor Antônio Roque Cittadini, para os itens 9 a 18 da pauta. Item 9 da pauta, trata-se de recurso ordinário da SANASA. Relatório disponibilizado, em preliminar, conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, não há como acolher a pretensão, vez que os atos e exames são decorrentes de julgamento irregular definitivo por esse tribunal. Meu voto é pelo desprovimento, mantém-se a decisão. Em discussão e votação, aprovado. 10. Recurso ordinário da Prefeitura de Poá. Em preliminar, conheço dos autos. Em discussão, conhecido. No mérito, deve permanecer o decreto condenatório, conforme pacífica jurisprudência dessa Corte. Voto pelo desprovimento do apelo. Em discussão, votação, aprovado. 11. Recurso ordinário do ex-prefeito de Agudos. MPC e SDG são pelo desprovimento. Em preliminar, conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, as razões apresentadas não conseguem reverter o quadro de irregularidade. Não foi comprovada a realização de orçamento básico detalhado em planilha com a composição dos custos unitários nem a compatibilização dos preços. Tampouco foi afastado a insuficiente publicidade do edital. Acolho a TJ, a STG, nego o provimento ao recurso. Em discussão e votação, aprovado. 12. Recurso do município de São Bernardo do Campo. Foi aplicado multa às autoridades. Em preliminar, conheço. Em discussão, conhecido. Quanto a prejudicial de mérito, cabe razão ao ex-prefeito, quando arguiu o cerceamento de defesa. De fato, como acentuar a TJ e a SDG, o recorrente não foi notificado do despacho que fixou o prazo para justificativa e nem no que conferiu vistas ao final da instrução. Tampouco seu nome constou das emendas de pauta de julgamento. Como autoridade máxima, o recorrente tinha todo interesse em defender os atos praticados, destacando-se, inclusive, a licitação foi aberta por sua determinação. E ele foi multado. Desta forma, e para não se subtrair à instância recursal, voto pela nulidade, retornando ao gabinete do relator para as providências cabíveis. Então, voto pela nulidade que está em discussão, em votação, aprovado. 13 a 17 em conjunto. Perfeitamente. Ex-prefeita de Boituva, doutor Sérgio lembrou do hino. Relatório disponibilizado. Em preliminar, conheço dos recursos por estarem atendidos os pressupostos legais de deficibilidade. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, exigir na fase de habilitação a apresentação de licença e funcionamento da vigilância sanitária e anuidade do Conselho de Fisioterapia, contrariou súmula 14 e 28 deste tribunal. Exigência de certidão negativa de débito, sem constar a possibilidade de comprovação por meios de certidões positivas com efeito negativo, é falha gravíssima. Mantenho o valor da multa, voto pelo desprovimento do presente recurso. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 18. Pedido de reexame de Emilianópolis, 2012. Em preliminar, conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, voto acompanho a casa pelo desprovimento do pedido. A alegação da defesa não afastam as irregularidades, permanece inalterada as causas do parecer recorrido. Resultados deficitários na execução orçamentária e falhas reincidentes na questão de pessoal. Portanto, desprovimento. Pelo desprovimento do pedido de reexame de Emilianópolis, voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora retorna ao eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhora presidente, é uma ação de rescisão de Silvia de Campos e Vladimir Augusto de Souza. Eles eram diretores da CRAIS. O relatório já foi antecipado
E eu proponho que se conheça da ação, porque os documentos juntados, pelo menos pela autora, eram preexistentes à decisão e realmente não constaram do processo. Então, eu vou conhecer pelo artigo 76, inciso 3º da ação. Então, pelo conhecimento, em discussão, votação, conhecido. Os documentos agora apresentados pela doutora Silvia Campos comprovam que, à época da licitação, ela ocupava cargo em comissão de supervisora de compras, não participou da elaboração, da aprovação do edital, firmou ajuste em 14 de setembro por ter sido designada para substituir no cargo de diretor administrativo e financeiro no período de 11 de setembro a 10 de outubro, devido a férias do titular. Então, é uma coisa muito eventual, né, que não se pode daí extrair uma responsabilidade maior com relação aos atos aqui inquinados. A autora já não se encontrava na CRAISA, em 8 de abril de 2008, quando se publicou a assinatura do prazo. Portanto, para ela, eu entendo que se possa considerar a ação procedente, mas a mesma sorte não atinge o outro autor, Vladimir Augusto de Souza, que, embora se tenha desligado da empresa em 4 de maio de 2007, estava ciente de que deveria acompanhar o processo até sua final conclusão, pelas publicações efetuadas no Diário Oficial, firmou o termo de ciência e notificação, foi regularmente notificado, firmou o ajuste e foi responsável pela homologação. Esse, acredito que não pode se beneficiar de uma abordagem um pouco mais tolerante desta Corte. Então, pelo provimento parcial, considerar parcialmente procedente a ação de rescisão. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra retorna agora ao conselheiro Renato Martins Costa. Para o item 20, senhora presidente, é recurso ordinário contra acórdão que julgou irregulares dispensa de licitação e contrato, matéria de interesse da Prefeitura de Campos do Jordão. Objeto, prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução de concurso público para provimento de cargos vagos. A instrução de ATJ e MPC pelo não provimento, SDG pelo provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. O mercado dispõe de sem número de pessoas jurídicas com ou sem finalidades lucrativas, agregando no respectivo objeto social as atividades de elaboração de certames públicos para a seleção de pessoal, o que, em tese, induziria ao entendimento de que se poderia definir a contratada a partir de disputa licitatória. Porém, conforme defendido pela SDG no caso concreto, acredito justificar-se a opção da administração de Campos do Jordão pela exceção legal. Sobre os requisitos legais propriamente ditos, se de um lado é verdade que o próprio julgado recorrido expressamente destacou as disposições estatutárias da FAPERP voltadas a realizar vestibulares e concursos diversos para instituições públicas e privadas, de outro também não caberia debater a economicidade do ajuste em função daquilo que eventual disputa pública de preço poderia ter proporcionado, essencialmente porque a cláusula financeira do contrato não gerou despesa pública. O contrato foi financiado pelos valores obtidos com inscrições pagas pelos candidatos, valores que sintetizaram a equação econômica do ajuste. Assim, a remuneração integral da fundação contratada deu-se pelo preço das inscrições, que, portanto, haveria de subsidiar todo o rol de serviços e atividades a ela atribuído no ajuste, tais como apreciação do edital, elaboração, impressão, aplicação e correção de provas, pagamento de coordenadores, fornecimento do resultado final. A rigor, portanto, não foi gerada despesa pública, como também os valores oferecidos e contratados para as inscrições. Ressalto aqui, ensino fundamental incompleto R$ 15,00, fundamental completo R$ 25,00, médio R$ 35,00, superior R$ 50,00. Tais valores não se demonstraram excessivos ou desarrazoados, ao mesmo em função do que se abstrai do mercado a partir dos inúmeros editais de concurso público corriqueiramente divulgados na imprensa oficial e na internet. Eu voto pelo provimento. Pelo provimento do recurso, voto que está em discussão, em votação, aprovado. 21, recurso ordinário contra acórdão que julgou irregulares concorrência e contrato, Prefeitura de Santa Isabel e o ex-prefeito recorrente, sob objeto execução de obras de engenharia para a construção de prédio do Centro de Especialidades daquele município. Instrução de ATJ, assessoria, chefia SDG, pelo não provimento, MPC pelo provimento parcial. Em preliminar, conheço. Em discussão, conhecido. As irregularidades não me parecem superáveis. Estabelecimento de data e hora única para a realização de visita técnica, obrigatoriamente por responsável técnico da empresa, visto do CREA
para empresas de outros estados na fase de habilitação, composição da comissão julgadora em desacordo com a lei. Apenas um de seus membros é servidor efetivo do quadro de pessoal da Prefeitura. Nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. 22, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares termos aditivos a contrato da Semasa de Santo André, que objetiva serviços de saneamento integrado. A instrução é unânime e convergente no sentido do não provimento, reconhecendo a incidência do princípio da acessoriedade. Eu conheço e nego o provimento por essas razões. Em discussão, votação, aprovado. 23, recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares dispensa de licitação e contrato, matéria de interesse da Prefeitura de Votorantim, que é recorrente, juntamente com o ex-prefeito e com a contratada. Objeto, serviços de limpeza em unidades escolares. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. A dispensa licitatória fundou-se em situação emergencial, que não há de ser reconhecida no presente caso, senhores conselheiros. Especialmente esses serviços de limpeza, quando destinados a escolas, são corriqueiros de execução praticamente perene e, de rigor, esperar-se que a administração os planeje com antecedência suficiente para assegurar a continuidade no atendimento. Ademais, conforme consignado na motivação do voto que orientou o julgado recorrido, a mesma contratada já tinha sido contratada, chamada à avença com a Prefeitura de Votorantim, anteriormente, também sob o fundamento da emergência, o que reforça a tese da desídia do administrador, ao mesmo tempo que desqualifica tal atributo. Voto pelo desprovimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O 24 foi retirado de pauta. Eu encerro, senhora presidente. Então, retorna a palavra agora ao conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, relato em conjunto itens 25 a 27 da pauta. Perfeitamente. Cuida-se do exame de recursos ordinários interpostos em face da decisão que julgou irregulares termos aditivos de contrato de fornecimento de carnes de gêneros alimentícios estocáveis para o consumo de merenda escolar nas unidades escolares e creches entre a Prefeitura de Poá e a empresa de supermercado Mactube de Mogi das Cruzes. A assessoria técnica da TJ e SDG opinaram pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Em preliminar, os pressupostos estão presentes, por isso eu conheço dos recursos. Em discussão, votação, conhecido. Mas no mérito, senhora presidente, senhores conselheiros, já estou evidenciada, no caso, falta de planejamento em detrimento da economicidade. É que maiores quantidades de objeto pretendido colocados em disputa poderiam aumentar o poder de negociação da administração perante licitantes, os quais, por razões de economia de escala, poderiam também oferecer melhores preços. Acolho, portanto, manifestações unânimes da assessoria técnica, da TJ e SDG, e voto pelo não provimento de recursos interpostos. É o voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Item 28, recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregulares o pregão e o contrato e os termos de editamento firmados da Prefeitura de Hortolândia e Jobline, Administração de Recursos Humanos. O douto Ministério Público de Contas e SDG manifestados pelo conhecimento e não provimento do recurso, pois o recorrente limitou-se a reiterar integralmente as informações de esclarecimento e ponderação já formuladas. É um relatório. Em preliminar, os recursos, conheço de recursos porque os pressupostos estão presentes. Em discussão, conhecido. Mas, no mérito, a argumentação apenas reproduz o que já havia sido trazida quando dá julgamento na Câmara. Portanto, eu não dou provimento ao recurso e mantenho a decisão estilijada. Em discussão, votação, aprovado. Em exame, recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregular a citação e contrato de termos aditivos entre a Fundação ABC Hospital Universitário São Bernardo do Campo e Mundial Portaria Limpeza e Jardinagem Limitada. O doutor Ministério Público de Contas manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo. SDG, de igual modo, apelou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pois as razões do apelo não alteraram o panorama processual. É o relatório. Em preliminar, considerando que os pressupostos estão atendidos, voto pelo conhecimento de recurso ordinário. Em discussão, conhecido. No mérito, senhora presidente, não merece prevalecer a alegação da origem, já que o objeto da avença está inserido, mesmo que de forma indireta, na atividade de fim da fundação da ABC, passível, portanto, a sua contratação pelo regulamento interno de compras e aquisições.
e nem mesmo a qualificação da votação da ABC como obrigação social dispensaria as observâncias da lei de licitações como pretende a recorrente. Sendo assim, mantenho a sentença recorrida. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 30, peço retirada com retorno ao gabinete. É regimental. O item 31, recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregular a licitação e contrato da Prefeitura de Limeira e ER Soluções de Informática. O Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo. É o relatório. Os pressupostos da admissibilidade estão presentes, portanto, eu voto pelo conhecimento em preliminar. Em discussão, conhecido. E no mérito, deve ser confirmada a respeitável decisão pela instância, já que a imposição editalícia censurada, ou seja, a apresentação de atestado de qualificação técnica contendo o número de notas fiscais de equipamento, excedeu em muito a disciplina legal da matéria. Acolho a manifestação do Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do apelo. Em discussão, votação, aprovado. E item 23, reexame objetivando a reforma do parecer emitido no sentido de desfavorável aprovação das contas de 2002 da Prefeitura de Martinópolis. A assessoria técnica, sob enfoque jurídico, a chefia da TJ e MPC, posicionadas pelo recebimento e não provimento do pedido de reexame ou análise, pois consideraram não afastadas as incorreções. É um relatório. Em preliminar com êxito do reexame, uma vez que os requisitos do recurso estão cabíveis. Em discussão, conhecido. No mérito, associo o processamento do órgão técnico do Ministério Público de Contas, pois os elementos ofertados não têm condão de modificar a fundamentação do parecer recorrido. Com referência à correção detectada no sistemática de precatórios, o interessado apenas confirma que a parcela depositada foi muito inferior ao valor devido. E no tocante ao déficit orçamentário, o recorrente não trouxe qualquer prova da alegação, apenas relatou a sua versão, mas não provou. Do mesmo modo, não restou afastada a questão envolvendo a afronta ao artigo 42 da Lei Fiscal. Sendo assim, pelo não provimento do pedido de reexame, e confirma o parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Martinópolis. É o voto. É o item 32 que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora retorna ao eminente conselheiro Sidney Beraldo. Senhora Presidente, solicito para relatar em conjunto os itens 33 e 34. Perfeitamente. Em exame, recursos ordinários interpostos por Arthur Parada Procida, ex-prefeito de Mongaguá, contra acordo da segunda Câmara, que julgou irregulares as concorrências decorrentes de contratos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Mongaguá e Construtora Pavimentadora Latina Limitada, objetivando a execução de serviços de reurbanização da Orla da Praia, Avenida Governador Mário Covas Júnior. A instrução é dividida, relatório e voto disponibilizados em preliminar. Embora presentes outros pressupostos, resta prejudicado o juízo de admissibilidade, porque os apelos são intempestivos. Ante o exposto, acolho as manifestações da chefia da TJ e da SDG e voto pelo não conhecimento dos recursos. Pelo não conhecimento dos recursos, votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Solicito também para relatar em conjunto os itens 35 e 36. Perfeitamente. Em exame, recursos ordinários interpostos contra decisões que julgaram irregulares, termos aditivos a contrato, também julgados irregulares, que tiveram como recorrentes Juan Manuel Pons Garcia, ex-prefeito de São Sebastião, contra o acórdão da primeira Câmara, que julgou irregulares termos aditivos celebrados entre a Prefeitura daquele município e a Construtora Pavimentadora Latina Limitada, objetivando a execução de serviços de construção do Centro de Convenções de Praia Grande. Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, S.A., contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregulares termos aditivos celebrados entre Endec e a Sodexo Paz do Brasil Serviços e Comércio Limitada, objetivando o fornecimento de cartão-refeição por meio do sistema eletrônico e lançamentos mensais de crédito. A instrução desfavorável, relatórios e votos disponibilizados, em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, é inexorável a aplicação do princípio da assessoriedade sobre os termos aditivos em exame, que são
que são negócios jurídicos dependentes dos ajustes principais já julgados irregulares. Por isso, acolho a manifestação dos órgãos opinativos e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão hostilizada. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, embora o item 37 tenha indeferido um pedido para retirada de pauta em função de documentos apresentados, revejo a minha posição e retiro de pauta com retorno ao meu gabinete, item 37. Retirado de pauta o item 37. A palavra continua com Vossa Excelência. Também em conjunto, senhor presidente, item 38 e 39. Perfeitamente. Em análise, os pedidos de reexame interpostos por Ciro Antônio Longo, ex-prefeito de Pontes Gestal, e por Aparecido Donizete Martelli, ex-prefeito de Nova Granada, contra acórdãos da segunda Câmara, que emitiu pareceres desfavoráveis à aprovação das contas do exercício de 2012 daquelas prefeituras. A instrução é desfavorável, relatório e votos disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, as razões dos recursos não são suficientes para afastar as irregularidades motivadoras da rejeição das contas, quais sejam elevados déficits orçamentário e financeiro, aumento do endividamento, abertura de créditos adicionais acima dos percentuais previstos em lei, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outras irregularidades. Ante o exposto, acompanho as manifestações da assessoria técnica e do Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento de ambos os recursos, mantendo-se inalterados todos os termos dos pareceres recorridos. Então, em discussão, o não provimento do pedido de reexame de Pontes Gestal e Nova Granada. Em votação, aprovados os votos. A palavra agora retorna ao conselheiro substituto Márcio Martins, de Camargo. Senhora presidente, retomando, então, a partir do item 41, o 40 já foi, e em conjunto 41 e 42. Perfeitamente. Em exame, recursos ordinários interpostos pela Câmara Municipal de Pirapozinho, Claudineide Nelo e José Maria Berbert, contra acórdão que julgou irregulares a dispensa de licitação, o contrato e termos aditivos subsequentes versando sobre a administração e gerenciamento de documentos de legitimação, cartões eletrônicos, magnéticos e outros, para aquisição de gêneros alimentícios, bem como procedente à representação, aplicando-se multa no valor equivalente a 200 UFESPs aos recorrentes. Fundamentou a decisão combatida as ausências tanto de licitação como de justificativas do preço pactuado e da escolha do fornecedor, além da aplicação do princípio da acessoriedade aos aditamentos. O Ministério Público de Contas opinou pelo não provimento dos apelos. Em preliminar, preenchidos os requisitos, conheço dos recursos. Em discussão, conhecido. No mérito, a argumentação colacionada nos apelos não se mostra suficiente para afastar o juízo de regularidade da matéria, porque a confecção do procedimento licitatório era a medida que se mostrava compulsória ao caso. No entanto, em relação à multa, pondero ser possível acolher a pretensão de sua desconstituição, tendo em vista as medidas corretivas imediatamente aplicadas, bem como pela sua desproporcionalidade face ao avançado. Houve a aquisição de apenas 11 cartões. Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do recurso apenas para fins de afastar a multa aplicada, mantendo-se, no entanto, todos os demais termos da decisão recorrida. É como voto. Pelo provimento parcial, afastando-se a multa, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, com relatórios e votos individuais disponibilizados, eu voto em conjunto itens 43 a 48 e 50 e 51. Perfeitamente. Itens 43 e 44, recursos ordinários interpostos pelo prefeito municipal de Vargem Grande Paulista, Roberto Rocha, contra acórdão proferido pela segunda Câmara que julgou pela procedência de representação e pela irregularidade de licitação
e do subsequente contrato celebrado com a empresa Copemac Construtora, Comércio e Locação Limitada, para a prestação de serviços de varrição, conservação, manutenção e limpeza de diversos locais do município, com fornecimento de mão de obra e materiais de consumo. Itens 45 e 46, recursos ordinários interpostos por Valdemar Sandoli Casadei, ex-prefeito municipal de Lins, e pela empresa Monte Azul Engenharia Ambiental Limitada, contra a decisão que julgou procedente a representação e irregulares a dispensa de licitação e o contrato versando sobre a execução de serviços de operação e manutenção de aterro sanitário, além da aplicação de multa no valor equivalente a 200 UFESPs ao hora recorrente. Item 47, recursos ordinários interpostos pelo Banco do Brasil S.A., sucessor do Banco Nossa Caixa S.A., e pelo município de Colina, contra acórdão que julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato, o qual visar a prestação de serviços bancários em caráter de exclusividade nos termos convencionados. Item 48, recurso ordinário interposto por Jorge Maluri Neto, ex-prefeito de Araçatuba, contra acórdão que julgou irregulares o 4º termo aditivo e o termo de anuência emitido pela Prefeitura de Araçatuba, referentes a contrato entre a Prefeitura Municipal de Araçatuba e Crisfer Construções Limitada, objetivando a execução de obras e serviços de infraestrutura urbana. Item 50, recurso ordinário interposto pela Fundação ABC, Hospital Universitário de São Bernardo do Campo, contra a decisão que julgou irregulares a licitação denominada coleta de preços, o contrato e os termos de aditamento celebrados entre a recorrente e Guima Conseco Construção, Serviços e Comércio Limitada, para a prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar, desinsetização, desinfecção e desratização, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Item 51, recursos ordinários interpostos pelo município de Osasco, pelo ex-prefeito Emídio Pereira de Souza e pelo Instituto Paradigma, em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas do Instituto Paradigma, deixando de determinar a devolução dos valores em vista das medidas judiciais adotadas pela Prefeitura, que determinou também ao atual prefeito municipal, o senhor Antônio Jorge Pereira Lapas, a adoção de providências administrativas complementares e que aplicou multa de 250 UFESPs ao então prefeito Emídio de Souza, responsável pela concessão dos recursos. A instrução é unânime pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Em discussão, votação, conhecidos. No mérito, as razões recursais não são suficientes para reverter o juízo irregular decretado nos acórdãos recorridos. Na companhia de ATJ, STG e MPC, voto pelo não provimento dos recursos, mantendo-se na íntegra todos os termos das decisões recorridas. É como voto. Em discussão, os itens 43, 44, 45, 46, 48, 50 e 51. Em votação, aprovados. 47 também incluído, menos 47 49. também, 47, 48. Exceto 49. Exceto 49. Em discussão, votação, aprovados. Item 49. Em exame, recurso ordinário interposto por Juan Manuel Pons Garcia, ex-prefeito, contra acórdão que julgou pela irregularidade de licitação e do subsequente contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial de escolas municipais, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião e a empresa Milclean Comércio e Serviços Limitada, e aplicou multa individual de 300 UFESPs aos responsáveis, Juan Manuel Pons Garcia, ex-prefeito, e Alberto Guilherme Carlini, ex-secretário de Administração. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, dentre as diversas falhas apontadas, a defesa logrou êxito em demonstrar a coerência entre os preços do CADTERC, efetivamente usados para balizar o orçamento do certame, e os preços de mercado. Em outras palavras, os autos não divergem quanto à correção dos preços praticados, mas quanto à forma que se chegou a eles. Por isso, proponho a reforma de parte do acórdão neste ponto, preservando-se alerta para que a municipalidade faça sua própria pesquisa de preços no futuro. Ante o exposto, eu voto pelo provimento parcial do recurso para suprimir da fundamentação do acórdão atacado a parte relativa à pesquisa de preço, com redução da multa imposta a ambos os apenados de 300 para 250 UFESPs. É como voto. Pelo provimento parcial, com redução da multa, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Então, antes de encerrar a sessão de hoje,
eu indago ao douto representante do Ministério Público de Contas se há eventual interesse em vista específica em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Senhora presidente, não há interesse do Ministério Público. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Semana que vem não teremos sessão, porque é feriado. Eu desejo a todos um bom feriado. Agradeço a todos e boa tarde a todos. Está encerrada a sessão.